jogávamos com o Estrela, salvo erro, depois jogávamos com o Sporting e depois recebíamos o Vitória. Acho que foi isso a sequência. Mais ou menos assim. Sei que nós ganhávamos o jogo e íamos com uma vantagem de 3 pontos na altura, que valia 2 pontos da Vitória, para Alvalade, numa super equipa que tinha o Sporting nessa altura também. E o Figo? O Figo, o Peixe, o Balacó, o Cadete, que é o Danov, etc, etc, etc. É verdade que nós corremos mal o jogo em casa, empatamos o jogo e no final do jogo tínhamos 5, 6 mil pessoas cá fora à nossa espera, adeptos revoltados, né? Empatar em casa para nós era um caos. Nós não podíamos ir à rua no dia a seguir, no dia a seguir não podíamos jantar aí ao restaurante porque era impossível. Tínhamos que ir para casa. E nessa altura o presidente, o Manuel Damasio, obriga-nos a ir para estágio, a seguir ao jogo. E nós não tínhamos ainda a garagem no Estado da Luz, os nossos carros ficavam cá fora e as nossas escolas que nós fomos para estágio saíram pela porta principal, que se lembra do antigo Estado da Luz, tinha a Estátua de Deus em frente, para se deslocar para os carros e ir para casa porque nós não íamos e fomos altamente enxovalhadas e insultadas naquele dia. Portanto, para um não quer dizer muito o que é que os adeptos chamaram de enfim. Mas era o Benfica exigente, o Benfica que queria ganhar, e os adeptos cobravam todos os resultados, e mais vezes em casa e para estar em casa com o Estrela da Amadora antes do jogo que era decisivo em Alvalade. Tínhamos os russos com o e Uran castigados, fomos para estágio, depois na terça-feira, é para vocês perceberem um bocadinho o que era o Benfica. Os adeptos revoltados connosco, domingo, segunda, folga, não vamos ao estádio, chegamos, fomos para casa depois do estágio, do domingo para segunda, terça-feira treino, o clima dos adeptos inverteu-se. Porque eles sabiam a importância que nós tínhamos que jogar no domingo a seguir. Que tínhamos que ganhar esse jogo, era um jogo decisivo, era um jogo do título. E o clima, porque nós treinávamos no campo número 2 e no campo número 3, nós tínhamos que passar no meio adeptos. Muitos deles se encostavam às árvores à sombra para ver o treino. Se alguém aqui se recorda disso e se ia ver treinos nessa altura, deve-se lembrar, o Dr. João Lourenço lembra-se, porque é dessa altura, os adeptos ficavam à nossa espera. E o clima foi completamente diferente. Isto é, os adeptos sentiram que tinham que nos apoiar, porque era um jogo decisivo, era um jogo do título, contra um adversário da segunda circular, que estava ali também, nessa altura, na luta direta connosco pelo título, e nós fomos para os treinos e sentimos um apoio, um carinho, um calor dos nossos adeptos. E temos então a usar da palavra a antiga glória do Benfica, Vítor Paneira. Os nossos adeptos não entravam em Alvalade, recusavam-se ir ao Alvalade ver o jogo. E nós fomos para estágio no sábado, o jogo acho que foi no domingo, é isso. Fomos para estágio, para Cascais, para o estágio. No dia do jogo, viemos para o jogo. Naturalmente a nossa claque ia pela segunda circular a pé, porque era próximo de Alvalade. Mas posso-lhes dizer isto com toda a certeza. Milhares de adeptos do Benfica ficaram no estádio a ver o jogo. Muitos deles caminharam à volta do estádio, do antigo Estádio da Luz. E quando nós passamos, foi um calor humano. Às vezes, um bocadinho com isto, porque ainda estou a viver esse jogo. Este para mim foi o jogo mais marcante da minha carreira. Já calma. Ok, já calma. Foi o jogo mais marcante da minha carreira, porque nós fomos atacados pelo adversário no verão, nesse verão. Roubaram-nos jogadores, atacaram-nos, feriram-nos. Nada me desse mais prazer, nada nesta vida, que foi ganhar a 6-3. 6-3. Vamos vingar, ganhar o campeonato, festejar na casa deles. Daqueles que nos atacaram, quando nós estávamos frágeis, nos ofenderam, nos atacaram de todas as maneiras e feitios. Nós, com ordenança de atraso nessa altura, juntámos, unimos a alma, a paixão, o benfiquismo, a mística do Benfica, fomos lá e ganhámos 6-3. Eu queria o 7, eu cheguei a ser, se vocês verem as imagens, eu queria vingar nesse jogo, ainda queria vingar os 7-1. Não foi possível. Foi essa a história dos 6-3.
Tá. Bem, boa tarde, Dr. João Noronha Lopes. José Gouveia, sócio 267.006, pelo menos é esse o número de identificação que eu dou quando me o pedem. A minha primeira pergunta ia ser de Bruno Lage, mas já se adiantaram, mas eu só queria dizer, há pouco o Dr. João Noronha Lopes falou que o Benfica é ganhar, 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 ganhar. O Bruno Lage foi quem nos vingou dos 5-0 do Porto e vingou-nos na mesma época com 2 goleadas 4-1. Esmagou o Atlético de Madrid, não ganhou a Barcelona porque não nos deixaram e foi o único treinador a conseguir vencer o poderoso Bayern de Munique. Portanto, aqui a competência do treinador, eu apelo mesmo do fundo do coração, porque se for ao seu Instagram e se for ao Instagram do Bruno Lage, desde 2019 para cá, que eu peço a continuidade de ambos. Porque para mim, ouro sobre vermelho era ter o Dr. João Noronha Lopes como presidente e Bruno Lage como treinador da equipa principal. Tendo respondido a esta pergunta, eu gostaria de colocar uma outra, que é os Red Pass. Se vão continuar no mesmo modelo ou se vai haver alteração destes, porque estamos a assistir a um mercado paralelo cada vez mais ridículo, onde temos pessoas com 4, 5 cartões. Eu estou na posição de espera de 19.276 para ter o meu cartão para poder ir ver o Benfica. E acontece, por exemplo, no Benfica Sporting, tive até à última para conseguir ir, e os bilhetes de Red Pass eram 300, 400 euros, que é quanto custa um Red Pass. Ou seja, há pessoas a viver do Benfica e não para o Benfica. E eu acho que não foi isso que este senhor que está aqui tatuado sonhou quando criou todo este nosso clube. Muito obrigado. Espetacular, espetacular. Relativamente à Obrigado, questão do Red Pass, é uma questão difícil, porque de facto há uma procura muito maior do que a oferta dos bilhetes. Eu desde sempre que a solução para mim não é aumentar o preço dos bilhetes. Isso era a maneira mais fácil de fazer, não é essa a solução que eu defendo, porque eu acho que o Benfica tem uma função social a desempenhar e obviamente que há sócios que pagam 1.000 e podem pagar 3.000 e há os sócios que pagam 150 ou 200 não podem pagar mais 50 euros. E, portanto, eu acho que relativamente aos bilhetes, aquilo que está a ser feito quanto aos bilhetes que existem, que é haver aumentos maiores daqueles que supostamente podem pagar mais, é algo que está a ser bem feito. Relativamente ao resto, eu acho que tem que haver duas coisas. Tem que haver transparência e tem que haver funcionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Transparência tem que haver um critério. E o critério tem que ser explicado. E não é isso que acontece hoje em dia. Mas a partir do momento que o critério é explicado, os sócios vão percebê-lo de uma maneira ou de outra. Vai ser impossível agradar a toda a gente. Não é? É impossível agradar a toda a gente, mas que haja um critério que os sócios o percebam. Segundo, funcionalidade. Há condições tecnológicas, e eu esta semana o confirmei, para que uma pessoa, antecipadamente, quando está a tentar arranjar um bilhete, não fique pendurado no site durante 2 horas ou 3 horas com 3 telefones ligados e mais um computador e etc. Portanto, são essas duas áreas que eu vou trabalhar, sabendo que não é um problema difícil, mas acho que podemos fazer melhor relativamente à vida. Boa tarde. Eu queria desde já agradecer a sua candidatura, especialmente depois do que aconteceu em 2020 e a vossa disponibilidade para estarem aqui a ouvir e a responder às perguntas dos sócios e dos adeptos. O que eu queria perguntar era sobre uma iniciativa que eu acho que ajudava muito, especialmente os adeptos do norte do país, a deslocarem-se ao estádio, que era o comboio Benfica. Se têm planos para voltar a trazer isso ao Benfica? Obrigado pela pergunta. Não sei se tu te lembras, mas em 2020 eu falei, uma das minhas medidas era o comboio do Benfica, que era de facto uma jornada de benfiquismo extraordinária. Não é? Eu na altura tinha todas as condições para o fazer, tinha alguém comigo que poderia levar isso a cabo e é uma medida que eu estou a estudar neste momento. Se ainda tenho condições para o fazer. Se achar que tenho condições para o fazer, vou propô-lo no programa. Se achar que não vou ser populista e não vou propô-lo. Porque há aqui uma questão que é a falta de material circulante da CP. Mas por outro lado, o facto de ser ao fim de semana também pode significar que isso é possível. Portanto, para dar uma resposta, não é que tu querias, mas eu não sou populista, não, conta com isto. Se tiver no meu programa, eu consigo fazer e tenho as pessoas comigo para fazer. Se não tiver, é porque não consigo fazer
sendo uma ideia que eu lancei, sendo uma ideia que eu acho muito, muito positiva, sendo uma ideia que inclusivamente pode ser ativada com a participação das casas, que, por exemplo, podem ser elas que tratam no comboio de servir refeições e poderá ser uma receita adicional para as casas. Portanto, há muitas coisas positivas nisto, até porque eu acho que é importante associar as casas ao comboio, até porque, como vocês sabem, uma das receitas das casas é levar as pessoas ao estádio da luz. E, portanto, temos que fazer com que as casas também participem disso. Mas a minha resposta é essa. Espera mais umas semanas, se tiver o programa, eu vou fazer. Obrigado. Olá. Pronto, eu ouvi o João falar sobre o ambiente fora de estádio e mesmo a questão da rotunda, mas a minha pergunta é sobre o ambiente dentro do estádio. Eu sinto que neste momento o ambiente está cada vez pior, pela introdução tanto se calhar das luzes como do Kamala e assim, e sinto que houve muitos jogos importantes esta época em que uma coreografia tinha dado força extra à equipa, fora a questão da rotunda, e queria saber se o João tem alguma proposta para melhorar este aspecto. E se concorda comigo que há um problema. Obrigado. Concordo contigo que há um problema e que o Estádio da Luz não é um festival de música. Estou de acordo contigo. Vamos lá ver. Eu acho que a motivação dos adeptos começa cá fora. Portanto, começa com uma zona envolvente onde os sócios se sintam bem, sejam incentivados a ir para lá mais cedo, a conviver uns com os outros, com as famílias. E, portanto, começa aí. Depois continua nas zonas comuns do Estádio da Luz. Se vocês forem às zonas comuns do Estádio da Luz, há muita coisa a fazer. Não é? Podemos ter imagens dos grandes jogos, dos 6-3, por exemplo, a passarem em ecrãs nos Estádios da Luz. Podemos ter merchandising que seja mais disponível, as camisolas, etc. Portanto, tudo isso contribui. E depois, eu acho que não podemos ter um DJ a passar música, porque o Benfica, mais uma vez, não é um festival de música e não é uma discoteca. Portanto, acho que isso tem que acabar. Acho que há algumas medidas que nós podemos ter no estádio. Uma das medidas que podemos estudar, quando isto estiver regulamentado, é a ideia do safe standing. O safe standing é, em alguns setores limitados do Estado, ter os adeptos de pé, que eu acho que contribuem para isso acontecer. Eu, por exemplo, estive agora em Miami a ver o Benfica contra o Boca Juniors, né? Estava com os meus filhos e eram só argentinos à minha volta e eles viram jogos, toda a gente viu o jogo de pé. Portanto, é assim que eles fazem. Portanto, em algumas zonas do Estádio da Luz eu acho que isso pode ajudar e pode melhorar a experiência também do cliente. Mas, mais uma vez, o que eu quero é ouvir o vulcão do Estádio da Luz. Não é? Quer dizer, eu sou do tempo em que nós sentíamos aquele vulcão que, como dizia o Mozart, quando jogava no Marselha e antes de entrar em campo, disse aos colegas do Marselha: meus amigos, vocês acham que já viram tudo, mas não viram. Não viram. Agora, quando subirem as escadas é que vocês vão ver. E nós temos que recriar esse ambiente. Digo-te outra coisa, é simbólico, mas para aqueles que já não são tão novos como eu, se lembram, que é das coisas mais bonitas que havia no estádio, que era a vénia ao terceiro anel. A vénia ao terceiro anel. Um sinal de enorme respeito pelos adeptos. E é uma coisa que não é uma coisa que une os adeptos ao clube. E que é um ato de reconhecimento por parte dos jogadores. Sim, vocês é que são os donos do clube. Portanto, às vezes não é preciso muita coisa. É preciso vontade, é preciso imaginação e é preciso perceber o que é o Benfica para se fazerem algumas coisas no Estádio da Luz. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, eu queria começar o meu testemunho com uma vénia ao Vítor Paneira. É com... Não podia esquecer o jornal da bola, depois do 6-3, empolgante, sublime e aterrador. Eis o Benfica e Alvalade. O meu eterno agradecimento. Peço desculpa, estou um bocado nervoso porque eu sou um benfiquista fervoroso. Tenho uma paixão enorme por este clube, sou sócio. Esta paixão está no meu ADN, vem do meu avô, do meu pai que nasceu no Porto, mas era benfiquista. E eu queria falar aqui de alguns tópicos. Queria discordar e antes de mais agradecer ao Dr. João Noronha Lopes o facto de nos ter livrado do Vale Azevedo, de ter feito um trabalho notável, depois de 2020 ter
tentado levar o clube para um caminho que hoje vimos que não seguiu. Foi através, na altura, das redes sociais, eu não tinha candidato, identifiquei-me claramente com o projeto do Dr. Noronha Lopes e queria agradecer o contributo do Vítor, que faz parte do staff do grupo WhatsApp. Também agradecer ao Marcelo. Eu não sou daqui, eu sou da Aveiro, do Conselho Vizinho, e é com alguma tristeza que eu não vejo um evento destes na minha cidade. Nós perdemos a casa, infelizmente. Gostaria e como sempre estarei disponível naquilo que o Benfica assim entender para o servir, não para me servir do clube. E a discordar dali de um apontamento que aquele senhor da Aveiro disse. É verdade que se calhar o Luís Filipe Vieira fez um trabalho muito importante, mas nós não nos podemos esquecer que nós perdemos um penta, porque ele a determinada altura deixou de investir na equipa e preocupou-se em pagar, e nós devemos pagar, eu sou a favor de contas certas, quis pagar a dívida do Benfica que nós temos que pagar, mas podia ser pagável em vários trens, mas eu quis pagar para não pagar a dele, porque como nós hoje bem sabemos, nunca será pagável aquela dívida que ele vai deixar. Pronto, com isto, era importante que isso fosse dito. Nós não somos ingratos, mas temos que reconhecer quem não podemos. Acho que devemos ser bons. Acho que o Dr. Noronha Lopes teve um papel excepcional quando das eleições, o facto de não ter posto o clube na lama. Os votos não foram contados fisicamente. Não sabemos até ao dia 2 se realmente os números são aqueles, porque só quem não acompanha o clube é que não viu carros, eu vou dar um exemplo, Clios a levar urnas, e não sabemos, ou seja, os delegados das várias listas não puderam contar os votos. Independentemente do resultado que seja, nós não temos com exatidão os resultados. E a discordar, com todo o respeito, do Dr. Noronha Lopes, quando ele diz que nós, se calhar, não somos o melhor clube do mundo. Somos. Se nós fizermos o rácio de número... Pronto, Eu não disse isso. Pronto. Eu não disse isso. Eu disse que nós tínhamos que ganhar em vida. Tínhamos que ganhar. Sim, tudo bem. Não tínhamos dúvida. Não, tudo não bem. temos dúvida. Tudo bem. Temos que ser os maiores em vitórias. Em vitórias. Não é que nós sejamos o maior clube do mundo. Sim, mas deixe-me só completar uma raciocínio. Somos o clube que mais sócios temos, largamente superior ao Bayern Munique. Estamos a falar de uma potência europeia, um país que tem um potencial enorme, é a maior potência económica da Europa. Temos que ter esse facto. A nível desportivo, há uma vassalagem enorme em relação aos outros clubes, em relação ao Bayern. Nós não temos isso. Há um ódio, há uma repulsa. Só quem não sabe. Eu, por exemplo, no meu posto de trabalho, parece que é quase vergonhoso dizer que sou do Benfica, mas eu não tenho vergonha. Eu tenho um amor e uma paixão a este clube, que as pessoas dizem que é doentio. Não é doentio, é amor. As pessoas têm que perceber. Quando nós amamos um clube, e eu respeito claramente os outros clubes, mas tal como o Sr. Paneira, que é assim que deve ser tratado, tal como o Sr. Coluna e outros, porque o Sr. Paneira está no mesmo patamar que eles. Não foi injustamente retirado do clube. Pronto, mas estava a dizer, se fizermos o rácio do número de população portuguesa com a diáspora, em termos de sócios do Benfica, somos claramente o maior clube do mundo. Passamos esse rácio. Pronto. Há uma coisa que me preocupa e foi aqui abordada, e todos os assuntos já foram praticamente abordados, é a questão de fornecimento de serviços externos. Claramente, nós não podemos gastar mais do que aquilo que arrecadamos. Volto a pedir-lhe, já embora o colega anterior tenha falado, o camarada tenha falado do comboio Benfica, eu percebo que é um pouco complicado, mas é muito importante. Acho que havia um convívio entre benfiquistas, pessoas de todos os pontos do país. A minha experiência com 16 anos foi ver um jogo com o Milão, o Benfica empatou, o Isaías mandou ao posto. E o convívio, eu tinha 16 anos, e na altura havia pessoas que no campo colado, que havia pessoas lá abaixo do Algarve a oferecerem cerveja, copos. Isso é que é verdadeiro Benfica. O Benfica não é um clube de elites. O Benfica é um clube de todos, desde a pessoa mais pobre à pessoa mais rica. É isso que nós queremos. Um clube de todos, onde todos se sintam incluídos. Pronto. A questão da formação. Nós temos um futuro risonho. Ganhamos em todos os escalões. Temos que estar orgulhosos dos nossos meninos. É assim que o João Neves é, tal como o Sr. Vítor Paneira, porque ele podia ser o nosso capitão, ele personifica tudo aquilo que nós temos. É um jogador leal, que luta e nunca dá um lance como perdido. É isto que eu quero, com o devido respeito, que eu quero para o meu clube. Quero que o meu clube ganhe sempre. Pronto, era só isso. Obrigado por tudo e viva o Benfica!
Obrigado. Eu só fiz umas coisas. Começando pela última questão, que é a questão do João Neves. Eu já disse isto uma vez. Na minha opinião, o Benfica não fez tudo aquilo que poderia ter feito para reter o João Neves, principalmente na altura certa. Eu acho que o Benfica poderia ter feito mais para reter o jogador. Aliás, tenho que dizer que ainda hoje é um assunto que eu tenho atravessado. Eu nunca consegui ver um jogo do João Neves no PSG até à final da Champions. Desejo-lhe o melhor do mundo, desejo-lhe o melhor, que corra tudo bem na vida, quero o sucesso dele, mas ainda é uma ferida que ainda não sarou e portanto, custa-me ainda ver o João Neves com outra camisola. Tu abordaste um ponto que é muito importante. Nós somos o maior clube do mundo. Temos 400 mil, mais de 400 mil sócios. O que nós temos é que fazer um melhor trabalho a aproveitar essa grandeza que já temos. E, por exemplo, eu dou um exemplo que é mais relevante para os mais novos. Não faz sentido que o maior clube do mundo, que tem 400 mil sócios, tenha em algumas redes sociais menos seguidores do que alguns dos vossos canais. Não faz sentido. Não é? E não faz sentido que o clube, com esta grandeza, não tenha mais receitas comerciais, principalmente fora de Portugal. E finalmente não faz sentido que um clube com esta grandeza não ganhe mais. O meu ponto é esse. Com um clube, eu já corri, fui imigrante, como disse, já fui ver o Benfica praticamente a todo lado. Nós temos uma coisa que poucos clubes têm, que é, nós jogamos em casa em qualquer sítio da Europa, assim nós tínhamos bilhetes. Portanto, esta grandeza é inigualável. Agora, temos todos que trabalhar para transformar isto em vitória. No Benfica, nós temos que honrar o passado, mas não podemos viver só a bater no peito e a dizer que somos os maiores. Temos que fazer mais do que isso. Temos que criar condições para ganhar. Temos que criar uma cultura de vitória. Temos que ter uma organização. Temos que ter competência para fazer mais vitórias. E, portanto, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Obrigado. Então, eu só vou anunciar que vai ser a última pergunta. Porque está aí a comunicação social e também quer falar com eles. A festa continua e eles também continuam cá. Por isso, até já. Então, boa tarde. Antes de mais agradecer-vos porque pela criação, acima de tudo, do Meeting Point em Miami, porque se não era o João Noronha Lopes, nós não estávamos minimamente acompanhados e juntos. Portanto, o meu agradecimento. Depois eu tinha essencialmente duas questões, uma delas já foi parcialmente respondida, que é a sua visão acerca dos grupos organizados de adeptos. A minha outra questão é perceber a sua visão acerca da Benfica Viagens. Porquê? Não foi a primeira vez que nos sentimos desacompanhados lá fora e o Benfica é um clube que é do mundo. E sendo um Benfica do mundo, nós temos que estar mais acompanhados. Por exemplo, nós temos exemplos europeus em que os clubes criam chartas para levar os adeptos para os jogos europeus. Nós temos a Benfica Viagens que é extremamente elitista e que nos jogos nacionais preocupa-se em vender o bilhete juntamente com a bifana. Eu acho que isso é muito pouco para a grandeza do Benfica. Queria perceber a sua visão acerca da Benfica Viagens. Obrigado pela tua pergunta. Eu acho que o Benfica, isto aplica-se à Benfica Viagens e aplica-se a todas as sociedades do grupo empresarial do Benfica. O que é que eu acho que falta hoje em dia? Nós temos informação sobre o clube, temos informação sobre a SAD e depois há sociedades relativamente às quais temos pouca informação. E isso tem que mudar. Os sócios têm que saber o que é que fazem essas sociedades, quais são as contas que apresentam, que responsabilidades têm e o que é que estão a fazer para o clube. O que tu me estás a dizer faz com que eu sentido. Eu acho que a agência de viagens da Benfica tem que ser mais apenas uma fonte de rendimento, ou seja, tem que ser uma fonte de aproximar os adeptos também. Portanto, isso é para mim um ponto que tem que
ser mudado. E não pode ser só uma agência que se une quando não se encontram bilhetes em qualquer sítio, vai-se à Benfica Viagens, e há lá bilhetes e depois as pessoas ainda têm que comer uma diferença, como aconteceu, por exemplo, na Taça de Portugal, onde eu sei que pessoas só arranjaram bilhetes através do Benfica Viagens. Não é essa a função da Benfica Viagens, portanto acho que temos que repensar isso. Então, damos como terminado perguntas e respostas, não é? Agora, eu quero só mais uma vez agradecer aqui aos nossos amigos organizadores. Quero agradecer a todos os que estiveram aqui. Isto é essencialmente uma tarde de benfiquismo. Independentemente, todos nós, e este é um ponto que eu digo às pessoas que estão comigo, que eu digo aos meus voluntários, que é este. Nós vamos todos discutir nestas eleições e debater. O que eu espero e desejo de todos é que, quando o fizerem, coloquem os interesses do Benfica acima dos interesses pessoais. Que não entremos em críticas pessoais. Vamos discutir com base em factos, não vamos estar sempre de acordo, mas a gente se lembra de uma coisa, que é quando as eleições acabarem, eu não vou perguntar a quem está à minha esquerda da bancada ou à direita em quem é que eles votaram. Nós vamos lá estar para apoiar os Sporting do Benfica. Porque aquilo que nos junta é muito mais do que aquilo que nos divide. E, portanto, obrigado a todos. Viva o glorioso, viva o Sporting do Benfica. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Eu agora vou ficar por aí. Se houver perguntas para fazer, força. é isso tudo. O Sr. Noronha vai cá ficar, mas o Tapaneira vai aguardar uma entrevistazinha à comunicação social. Depois, após isso, eles estão aí. Quem quiser falar com eles, eu estou à vontade, falem com eles. E bota aí. Benfica para a frente, bota a música.